Você já fez tudo certo, cortou o açúcar, foi para a academia, tomou água e a barriga não foi embora? Tem um motivo para isso. E não é falta de força de vontade. É um hormônio que seu próprio corpo fabrica toda vez que você está sob pressão. E ele manda a gordura direto para sua cintura mesmo que você esteja se alimentando bem. Fica aqui até o final porque o terceiro passo que vou mostrar é o que a maioria das pessoas nunca faz. E é exatamente por isso que continuam travadas no mesmo peso há meses, fazendo tudo certo no papel e sem entender por que o corpo não responde. Se isso faz sentido para você, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem conteúdo que pode mudar alguma coisa na sua saúde de verdade. Antes de entrar nos 3 passos, preciso que você entenda uma coisa que vai mudar a forma como você enxerga esse problema. Porque a maioria das pessoas que tenta perder barriga está atacando o sintoma e não a causa. Está brigando com a comida enquanto o verdadeiro inimigo age em silêncio dentro do próprio corpo. E tem mais: o segundo passo envolve algo que você já faz todo dia, só que do jeito errado. Custa R$0 mudar. E o terceiro, esse é o que nenhum vídeo de dieta fala. A maioria das pessoas salta direto para o cardápio e ignora esse ponto completamente. Aí passa meses sem resultado e acha que o problema é o metabolismo lento, a genética, a idade. Não é nenhum desses. E eu vou provar. Existe um experimento simples que qualquer pessoa pode fazer em casa. Você mede sua barriga segunda-feira de manhã. Aí passa por uma semana com prazo no trabalho, briga em casa, trânsito, noite mal dormida, conta atrasada. Mede de novo no domingo, sem mudar nada na dieta. A barriga cresceu. Não é impressão, não é retenção de líquido passageira, é cortisol. E entender o que esse hormônio faz com o seu corpo é o primeiro passo para parar de culpar só a comida quando a balança não se mexe. O cortisol é produzido pelas glândulas suprarrenais, 2 estruturas pequenas que ficam em cima dos rins. Ele existe por um motivo muito concreto: te salvar em situações de perigo. Quando um ancestral nosso se deparava com um predador, o cortisol subia, o corpo liberava glicose, os músculos recebiam energia, o coração acelerava, perfeito para correr ou lutar. O problema é que o seu cérebro não distingue um predador de uma reunião difícil. A cobrança do chefe às 22 horas no WhatsApp ativa o mesmo sistema. O medo de não pagar o boleto também. O argumento no trânsito, a notícia ruim que você leu no celular antes de dormir, tudo isso faz o cortisol subir. E o corpo responde como se você estivesse fugindo de um leão. E quando ele sobe com frequência, começa a fazer algo muito específico. Ele diz ao seu corpo para guardar gordura. Especialmente na região abdominal. Por que a barriga? Porque as células de gordura visceral, aquela gordura mais funda, ao redor dos órgãos têm mais receptores de cortisol do que as células de gordura em qualquer outra parte do corpo. É como se a sua barriga fosse o destino favorito desse hormônio quando ele está em excesso. Uma preferência biológica que existia para garantir reserva de energia em momentos de crise e que hoje, no mundo moderno, virou um problema crônico. Então você faz dieta, corta carboidrato, vai para a academia, pesa menos na balança e a barriga continua lá, teimosa, resistente, frustrante o suficiente para te fazer desistir e achar que seu corpo simplesmente não funciona. Mas a culpa não é sua. A culpa é de um sistema de alarme que ficou travado no ligado. Tem mais uma coisa que o cortisol alto faz que pouca gente conecta: ele aumenta a fome, especialmente por alimentos calóricos e açucarados. Quando o cortisol sobe, o corpo libera grelina, o hormônio da fome, e ao mesmo tempo reduz a leptina, que é o hormônio que diz: já chega, você está satisfeito. Você fica com fome sem precisar de comida de verdade. É o estresse pedindo açúcar. É o corpo tentando se abastecer de energia rápida porque acha que está sob ameaça. Quantas vezes você chegou em casa exausto, sem ter comido mal o dia todo, e se jogou em tudo que tinha na geladeira às 22 horas? Não foi fraqueza. Foi cortisol fazendo exatamente o que foi programado para fazer. E tem um detalhe que a maioria dos vídeos de dieta não menciona: o sono ruim eleva o cortisol tanto quanto o estresse emocional.
Uma noite com menos de 6 horas já é suficiente para fazer o cortisol do dia seguinte subir de forma expressiva. Aí você acorda com mais fome, com menos disposição para se exercitar e com o corpo mais propenso a guardar gordura em vez de queimá-la. É um ciclo. Estresse leva ao cortisol alto. Cortisol alto aumenta a fome. Fome atrapalha o sono. Sono ruim gera mais cortisol. Mais cortisol guarda mais gordura na barriga. Esse ciclo não quebra só com força de vontade. Ele quebra com estratégia. A grande maioria das pessoas que tenta perder barriga foca 100 do esforço na dieta e 0 no gerenciamento do estado interno do corpo. Come menos, mas continua estressada, dorme pouco, passa o dia no modo reativo. E o resultado? A dieta funciona um pouco, a balança cai um pouco, mas a barriga não vai embora porque o cortisol continua mandando o sinal de guarda tudo que puder, vai ser preciso. O corpo não perde gordura visceral de forma eficiente, enquanto o sistema de estresse está cronicamente ativado. Não é uma questão de calorias nesse ponto, é uma questão de segurança biológica. Então o primeiro passo começa aqui: você precisa interromper o ciclo, antes de qualquer mudança alimentar ter efeito real e duradouro. Primeiro passo: durma como se a sua cintura dependesse disso. Porque depende. Existe um estudo publicado no Annals of Internal Medicine que acompanhou pessoas em dieta com restrição calórica divididas em 2 grupos. Um dormia 8,5 horas por noite. O outro dormia 5,5 horas. Os 2 comiam a mesma coisa e faziam a mesma quantidade de exercício. Depois de 2 semanas, o grupo que dormiu menos perdeu 55 menos gordura e ainda perdeu o dobro de massa muscular no lugar. Menos sono, mesma dieta, menos gordura perdida e ainda por cima, músculo indo embora. O sono não é descanso passivo. É quando seu corpo regula os hormônios que controlam tudo que você está tentando mudar. Cortisol, grelina, leptina, insulina, todos se ajustam durante o sono. Quando você corta o sono, você tira do seu corpo a única janela diária em que ele consegue se recuperar e se reorganizar hormonalmente. E não adianta ter 8 horas na cama se a qualidade é ruim. Você precisa de sono profundo, reparador. E o cortisol alto, aquele que a semana difícil gerou, aquele que a preocupação instalou, é um dos principais sabotadores do sono profundo. 3 coisas que melhoram a qualidade do sono sem suplemento caro. Horário fixo para acordar todos os dias, incluindo o fim de semana, porque é a hora de acordar, não de dormir, que ancora o ritmo circadiano. Luz solar nos primeiros 15 minutos depois de acordar, que ajuda a fixar esse ritmo e calibra a produção de melatonina para a noite. E escuridão real no quarto. A tela do celular emite luz azul, que o cérebro interpreta como luz do dia, atrasando o sono em até 1h30. Não é exagero dizer que o sono é a alavanca mais subestimada de toda a perda de peso. Se você fizer só isso, regularizar o sono, o cortisol de jejum começa a cair em menos de 2 semanas. A fome noturna diminui, a resistência à insulina melhora e a barriga começa a reagir. Segundo passo: mova o corpo de um jeito que baixe cortisol, não que suba. Aqui está algo que vai contra o instinto de muita gente que quer perder barriga rápido. Exercício intenso demais, sem recuperação adequada, eleva o cortisol. Especialmente quando feito em jejum, depois de uma noite mal dormida, ou empilhado em cima de uma semana já muito estressante. Isso não significa que você não deve malhar. Significa que tipo e momento importam mais do que muita gente imagina. Exercício aeróbico de intensidade moderada, caminhada rápida, bike leve, natação tranquila, é consistentemente associado à redução do cortisol quando feito por 30 a 45 minutos. Ele ativa o sistema parasimpático, que é o oposto do modo de alerta. Musculação também ajuda muito na composição corporal e no metabolismo a longo prazo. Mas a chave é volume e recuperação. Treinar pesado todo dia sem dormir bem e sem comer o suficiente é uma receita para elevar o cortisol de forma crônica. 3 a 4 sessões bem distribuídas na semana, com sono adequado entre elas, produzem resultados mais expressivos
que 6 sessões de uma pessoa que está no limite físico e emocional. Uma caminhada de 30 minutos ao ar livre, longe de tela, de preferência com um pouco de sol, baixa o cortisol de forma mensurável. Não precisa de academia, não precisa de equipamento caro, precisa de constância e da intenção de desacelerar, não de se punir. O corpo precisa de sinal de calma para liberar o que está guardando. A combinação que a ciência mais associa à redução de gordura visceral é simples musculação 3 vezes por semana, mais 30 minutos de caminhada nos outros dias. E aqui está a virada que conecta os 2 primeiros passos ao terceiro. Sono ruim eleva cortisol. Cortisol prejudica o exercício. Exercício mal feito eleva mais cortisol, que eleva a grelina, que aumenta a fome, que piora as escolhas alimentares, que atrapalha o sono. É uma roda, e você pode entrar nela pelo ponto mais acessível à qualidade do sono. Mas tem um terceiro passo que a maioria ignora completamente. Sem ele, os 2 primeiros funcionam pela metade. Você provavelmente acha que já sabe o que é. Se estiver pensando em dieta balanceada, ou em suplemento, ou em algum alimento específico, não é isso. É algo que acontece dentro de uma janela de 20 minutos por dia, toda manhã. E é exatamente o que separa quem trava no processo de quem finalmente vê a barriga diminuir de verdade. Terceiro passo, controle o pico de cortisol da manhã. Porque é quando tudo começa. O cortisol não sobe aleatoriamente ao longo do dia. Ele tem um pico natural logo depois de acordar, chamado de Cortisol Awakening Response. Esse pico é normal, necessário, bem-vindo. É ele que te dá energia para sair da cama, ativar o cérebro e funcionar bem nas primeiras horas. O problema começa quando esse pico é amplificado pelo que você faz nos primeiros 15 a 30 minutos depois de acordar. Se a primeira coisa que você faz ao acordar é pegar o celular, você está bombardeando o cérebro com informações, notificações, notícias e mensagens antes que o sistema nervoso tenha terminado a transição do sono para a vigília. Isso amplifica o pico de cortisol matinal de forma desnecessária. Você começa o dia em modo de alerta máximo, antes mesmo de ter tomado café. Aí vem o café com o estômago completamente vazio, o que eleva ainda mais o cortisol em pessoas com sensibilidade à cafeína em jejum. Depois a corrida para ficar pronto, o trânsito, a reunião logo cedo, o almoço rápido na frente da tela. Quando chega na metade da tarde, o cortisol já deveria estar caindo naturalmente, mas ele ainda está alto. E aí vem o cansaço inexplicável, a vontade intensa de doce, o extravaso alimentar no fim do dia, que desfaz tudo o que você fez de certo nas horas anteriores. Amanhã define o seu perfil hormonal por muitas horas. E a maioria das pessoas começa o dia errado sem perceber. O que mudar? De forma concreta, acorde e não pegue o celular por pelo menos 15 minutos. Se você não consegue resistir, deixe ele carregando em outro cômodo. Esse único hábito muda a qualidade do sistema nervoso pelo resto da manhã de forma perceptível. Coma algo com proteína antes, ou junto com o café um ovo, iogurte natural, uma fatia de queijo, qualquer coisa. Isso atenua o pico de cortisol induzido pela cafeína em jejum e dá ao corpo um sinal de que há recurso disponível, não escassez. Pegue sol de manhã. 10 a 15 minutos de luz solar logo após acordar sincroniza o ritmo circadiano, calibra o pico de cortisol para que ele seja proporcional ao que o dia exige e ainda melhora o sono da noite seguinte. Não precisa ser praia. Pode ser janela aberta, varanda, calçada. E respire. Não espiritualmente, fisiologicamente. 6 respirações lentas com expiração longa, de 5 a 6 segundos para soltar o ar, ativam o nervo vago, que é o principal regulador do sistema parasimpático. Esse simples gesto muda o estado do sistema nervoso de forma mensurável antes de o dia começar. Agora eu fecho os 3 pontos que abri no começo. Por que a barriga resiste mesmo quando a dieta está certa? Porque cortisol alto bloqueia a queima de gordura visceral no nível celular. A dieta resolve a ingestão calórica. O sono e o controle do cortisol
resolvem o metabolismo. Sem atacar os dois lados ao mesmo tempo, você trava e fica sem entender por quê. O que você já faz todo dia do jeito errado? Amanhã. O celular na cama, o café em jejum, a saída correndo. 20 minutos de mudança nesse ritual reduzem o pico de cortisol e mudam o estado interno do corpo pelo resto do dia. E o terceiro passo que ninguém fala: o controle da janela matinal. Não é suplemento, não é corte radical de nenhum alimento. É entender que o seu corpo recebe uma instrução hormonal nas primeiras horas de cada dia e que você pode escolher, a partir de hoje, qual instrução vai dar a ele. A perda de gordura visceral não é linear. Nos primeiros dias, quase nada acontece visivelmente. Na segunda semana, o sono melhora. Na terceira, a fome começa a se regular sozinha. Na quarta ou quinta semana, a barriga começa a responder não porque você fez algo radicalmente diferente naquele momento, mas porque o sistema hormonal finalmente entrou num estado de segurança e parou de guardar tudo como reserva de emergência. Pequenas mudanças consistentes vencem grandes mudanças que duram 3 dias. A maioria das pessoas desiste antes de chegar nessa semana. Quem ignora esse passo costuma ficar preso no mesmo ciclo por meses sem entender o motivo. Muda de dieta, tenta outro protocolo, conclui que não funciona para ela. Mas não funcionou porque nunca deu tempo suficiente ao processo correto. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um comentário com uma coisa que você vai mudar essa semana. Pode ser só uma das 3. Isso cria comprometimento real, não só intenção. Compartilha com alguém que você conhece que faz de tudo e a barriga não vai embora, porque às vezes a pessoa precisa ouvir que o problema pode não ser o que ela está comendo. Like no vídeo se você chegou até aqui e se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo assim, sem enrolação, sem produto para vender, só informação que faz diferença. E isso faz toda a diferença.